Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Versículo 31, para fechar esse comentário. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Olha só que interessante. Para o judeu, se ele cumprisse a lei, se ele fizesse tudo direitinho, conforme estava na lei, pelo menos no entendimento dele, o judeu, ele achava, ele entendia que ele passava a ter direito, que Deus passava a ser seu devedor, que ele passava a ter crédito com Deus. Né? Fiz toda a minha parte, agora Deus faz a parte dele. Porque eu tenho agora direito. Né? Eu tenho direito à redenção, à salvação, eu tenho direito à vida eterna, eu tenho direito a ser abençoado. Por quê? Eu fiz o que devia ser feito. O judeu pensava assim, eu tenho direito à bênção de Deus porque eu cumpri o que ele mandou, minha parte no acordo está feita. Né? Ele achava que em fazendo, cumprindo a lei, ele tinha direito, ou seja, Deus tinha um dever para com ele. Ele tinha crédito, logo Deus tinha um débito para com ele. Né? Essa forma de pensar era a forma que o judeu tinha, e parece que ela se reproduz até hoje. Existem pessoas que querem e que dizem mesmo que têm direito. Eu já vi pregador falar isso. Né? Eu já vi líder de igreja, de denominação, de grupo aí neopentecostal ou não, mas eu já vi falar assim, Deus tem que me abençoar, Deus tem que fazer, eu tenho direito. Ele é obrigado a fazer porque eu fiz o sacrifício. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então eu tenho assim a prerrogativa, eu tenho direito e Deus me deve. Então ele é obrigado a fazer. Eu já vi gente, pode parecer esquisito, isso pode parecer doido, mas eu já vi gente fazer isso. Falar assim, eu acho meio esquisito, né? Acho meio complicado. E Paulo vai dizer que é. Porque essa justiça é pela lei. E o povo de Israel buscava isso. E o judeu pensava assim. Mas isso não é possível. Isso não é viável. Porque a imperfeição humana nunca conseguirá satisfazer a perfeição de Deus. A nossa natureza pecaminosa nunca vai conseguir satisfazer a santidade de Deus. Então, nós não temos condições de, pela lei, resolver. Eu sei que eu estou falando de novo a mesma coisa, mas aí vocês vão lá e reclamam com Paulo, porque ele que escreveu está ensinando isso aqui. Né? E é bom a gente lembrar sempre disso. Já o gentio é quem? O não-judeu que recebeu o evangelho depois, ele, quando olha o Cristo crucificado, olha a cruz, quando ele vê como Deus agiu, ele pensa assim, o raciocínio se desdobra assim, esse é o meu raciocínio. Né? É o raciocínio que depende da graça, depende da misericórdia de Deus, que não depende do meu mérito. Ele pensa assim, pô, se Deus me ama desse jeito, eu tenho que confiar nesse amor. Eu tenho que confiar minha vida a Ele. Eu tenho que confiar toda a minha existência, a minha alma. Eu tenho que entregar a minha existência a Deus, no meu coração, porque se Ele me amou até a esse ponto, sem eu merecer, eu preciso e eu me sinto impelido a isso. Eu recebo isso de graça. É a diferença. Por isso que aqui no finalzinho do versículo 30 vai dizer, essa justiça é a justiça pela fé. Porque é a justiça que vem não de nós mesmos, mas de Cristo. Não do meu mérito, mas da justificação do Senhor Jesus. Então, esse é o entendimento aqui que muda de perspectiva, da perspectiva da lei para a perspectiva da fé. Por isso que a gente fala de fé direta. E aí a gente vai para o versículo 32. O versículo 32 vai dizer, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei,
pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ele está falando de Israel, da incredulidade de Israel, da busca de Israel pela justiça que não foi alcançada. Né? Por que não foi alcançada? Porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. E eles tropeçaram na pedra de tropeço. Versículo 33. Como está escrito? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ora, essa pedra de tropeço é Cristo. Eu vou pedir, vamos fazer um passeio pela Bíblia, né? Vamos fazer assim um tour, né? A gente vai começar lá no livro de Gênesis. A gente vai ver o que é essa rocha. Lá no Velho Testamento, os profetas vão falar muito, a escritura do Velho Testamento vai falar muito nessa expressão, a rocha, a pedra, né? Essa pedra que é a pedra de esquina, essa pedra que é a pedra de sustentação, essa pedra que é o alicerce, essa pedra que é a pedra de escândalo. Por que ela é pedra de escândalo? Porque ela traz escândalo para os judeus. Lá, Paulo vai falar em Coríntios o seguinte, que a palavra da cruz é escândalo para o judeu. O judeu não conseguia admitir esse Messias que morre na cruz. Esse Messias que é o cordeiro, que vai para o matador. O judeu não conseguia admitir esse Messias que vence com o amor. Ele não conseguia entender esse Messias que não vem com um exército, com uma espada flamejante, eliminando todos os inimigos, especialmente o Império Romano. Ele não consegue conceber um Messias que vem falar de amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como ele amou, amar até o seu inimigo. Eles não conseguiam entender essa lógica de Jesus. Isso é escândalo. Um Messias que vai para uma cruz morrer, o judeu é uma palavra de escândalo. A palavra da cruz é escandalosa para o judeu. E essa rocha, que é Cristo, é escândalo para eles. Então, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 49, 24. Livro do Gênesis, capítulo 49, 24, que vai falar algo interessante. Vai dizer, Deus mesmo falando, né? Na verdade, é o Jacó, é Israel falando. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel, a rocha de Israel. Aí a gente vai passar no livro dos Salmos. Vamos lá para o Salmo. Salmo 118, 22. Vai para o meio da Bíblia achar o livro de Salmos. Aí a gente vai ver que a pedra, olha só, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. É a pedra essa pedra que sustenta toda a edificação. Essa pedra que é a pedra onde toda a edificação é apoiada e sustentada. Vocês lembram quando Jesus falou que aquele que ouve suas palavras e as obedece é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha? Então, ele é essa rocha. Ele é a pedra de esquina, é a pedra que alicerça tudo. É o fundamento de tudo. Vamos lá, vamos lembrar de Pedro quando declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai entender. Jesus fala para ele: Pedro, bem-aventurado é você que não foi carne e sangue que te revelou. Quer dizer, Pedro, sobre esta pedra, eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? É Pedro, que é a rocha que a igreja está edificada? Não. Pedro, Jesus está falando que a declaração de Pedro a respeito dele mesmo é que era a rocha, ou seja, a igreja está fundada nele, ou deveria estar. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, tem nele a sua rocha, a sua pedra de esquina, a sua pedra fundamental, a sua
a sua pedra de sustentação. Aí a gente vai para Isaías. Isaías, você vai mais adiante um pouquinho, você vai achar, né? Passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântares, Isaías. No capítulo 8, versículo 14. Isaías 8, 14. Aí a gente vai ver que então ele vos será por santuário, falando do Senhor, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Por que Jesus, que é o nosso santuário, né? O Senhor é o nosso santuário, né? Por que ele vai ser pedra de escândalo para Israel? Porque Israel não o recebe, né? Israel, como povo, como nação, não recebe. Só um remanescente que creu, só um remanescente que se converteu. Então a gente vê que esse Senhor, né, que aqui fala, ó, ele será para o santuário. Se você for em Apocalipse, você vai ver que na Nova Jerusalém não tem templo, porque ele mesmo é o templo, né? Então a gente vem aqui, passa do capítulo 8 de Isaías e vai para o capítulo 28. Você segue mais um pouquinho no capítulo 28 de Isaías. Vamos para o versículo 16. Isaías 28, 16. Que diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então ele, essa pedra é prometida do Senhor. E aí a gente vai para Daniel, no capítulo 2, vocês vão lembrar daquele sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, né, que tinha vários materiais, né, que formavam aquela estátua: ouro, né, ferro, depois barro misturado com ferro, aquela história toda. E aí, no versículo 35, 34 a 35, né, vem assim, ó: estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua e nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra que destrói os reinos, essa pedra que derruba os impérios, essa pedra está se referindo àquele que instauraria um novo reino, um reino para toda a terra. E a gente vai para o versículo 44, que vai dizer: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será mais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Versículo 45: da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, a barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Ou seja, é uma profecia que vem lá na frente, que vem em Cristo ser realizada. Então, meus queridos, a gente vai ver que toda vez que a Bíblia está falando aqui sobre essa pedra de esquina, essa rocha, essa pedra angular, essa pedra de escândalo, ele está falando sempre da mesma pessoa. E aí a gente vai encerrar essa leitura bíblica indo para 1 Coríntios. Lá no Novo Testamento, você vai lá para depois de Romanos, vem 1 Coríntios. E aí você vai lá para o capítulo 10 de 1 Coríntios, e você vai ver o versículo 4. Vocês lembram que quando o povo teve sede lá no deserto, Moisés levando o povo, foi da rocha que saiu a água que matou a sede do povo? Lembram disso, lá no deserto? Sabe o que essa rocha simbolizava? Olha aí o versículo 4.
E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus irmãos, a gente, quando olha a palavra de Deus e lê, né, esses textos lá do Velho Testamento, aquelas figuras, tudo aquilo que o Velho Testamento vai contando, ele vai apontando sempre para Cristo. É por isso que Cristo é a mensagem central, a revelação central da Bíblia. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele estava caminhando com aqueles dois discípulos numa estrada, a estrada de Emaús, não sei se vocês lembram dessa história, e ele conversava com os discípulos e batia papo com eles, e os discípulos estavam lá tristes e tal. Aí Jesus começa a contar, e diz lá no texto de Lucas, que Jesus falou assim para eles: olha, vamos ver nas Escrituras. E o texto de Lucas diz que Jesus foi lá nas Escrituras e viu tudo o que se falava dele, contando para aqueles dois discípulos. Aí aqueles dois discípulos começaram a entender o significado daquilo tudo, inclusive a sua morte e a sua ressurreição. Então a gente vê no texto, né, nesses textos, que essa rocha, que quando fala que ele é a minha rocha eterna, ele está falando de Cristo. E é a fé nele, única e exclusivamente nele, que nos dá a reconciliação com o Pai, que nos justifica, que nos purifica, que nos dá condições de entender esse plano, todo esse planejamento, essa revelação de Deus para cada um de nós. Então, a gente tem condição, sim, de entender toda essa mensagem a partir dele. Quando você interpreta um texto da Bíblia, você tem que colocar Jesus ali. Porque quando a gente tira Jesus dessa interpretação do texto, né, ele fica meio que sem sentido. Ele fica meio que sem... Ele se prende, por exemplo, se você pega a lei e você quer fazer na lei a sua conduta, o seu modo de vida sem Jesus ali, começa a ficar confuso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando se pega a lei, por exemplo, que fala de determinada situação, né, vamos lá. Se eu quiser pegar a lei lá dos 10 mandamentos, né, vamos lá para os 10 mandamentos. Não matarás. Então, beleza, não matarás. É um mandamento. Né? Se eu quiser interpretar aquilo ali de maneira isolada, beleza, não matar, eu não posso matar ninguém. Mas se você olha na lei, algumas pessoas já fizeram essa pergunta querendo criticar a escritura, né? Criticar o texto bíblico. Pô, a Bíblia fala para não matar. Né? E usa, por exemplo, alguém quer questionar a pena de morte. Diz que não pode ter pena de morte, porque Êxodo 20 está dizendo lá, não matarás. Não é isso? É um argumento. Eu vi isso na faculdade. Na faculdade na faculdade, quando eu estudei direito, fizeram lá um debate, né? E botaram alguns alunos para defender a pena de morte e outros para defender, né, a posição que deveria existir a pena de morte. Foi um exercício lá do professor de direito penal. E aí estamos lá, o pessoal discutindo, aí foi um grupo lá defender que não pode ter pena de morte. Aí o grupo foi e falou assim: a Bíblia fala, né, a própria Bíblia vai dizer, o sujeito usou a Bíblia lá, que não matarás. Mas, gente, se você olhar o texto da Bíblia, né, de Êxodo, Levítico, Números lá, os livros da lei, especialmente Êxodo, quando fala sobre isso, o sujeito que matava, ele era punido com o quê? Pena de morte. Então, não posso usar esse texto para defender que não pode ter pena de morte, porque está dizendo não matarás. Porque o sujeito que matava o outro sem motivo, ou criminosamente, matava dolosamente alguém, ele morria. A mulher que cometia adultério era apedrejada, o adúltero lá era apedrejado. Então, não é esse o argumento. Quando eu olho um texto desse no Velho Testamento, na lei, eu tenho que olhar qual é o argumento em relação a Cristo.
Cristo tem que entrar nessa interpretação. Porque quando aí eu vou para o Novo Testamento e vejo Jesus lá, diante de uma mulher adúltera, que estava a ponto de ser executada na pena que a lei prescrevia, Jesus fala para eles o quê? Ó, quem não cometeu pecado, que atira a primeira pedra. E quando a mulher fica sozinha com ele e ele pergunta, ninguém te condenou? Ele que não tinha pecado falou o que para ela? Nem eu te condeno, nem eu te apedrejo, vai, não peques mais. Ali era a questão do adultério. Então, se eu tenho que defender, né, na minha opinião aqui, bem particular, né, se eu tenho que argumentar que sou contra a pena de morte, dando só como exemplo, eu não estou usando, não posso usar um texto isolado do Velho Testamento que diz que a pena de morte que o não matar é punido com a pena de morte, né? O sujeito que mata é punido com a pena de morte. É isso que eu quero dizer. Há outros textos aqui, né? O sujeito diz que tem que guardar o sábado, né? Porque olha para a lei e a lei diz tem que guardar o sábado. Então, peraí, no sábado não pode fazer nada, então tem que guardar o sábado. Tá bom. Você quer guardar o sábado, você olha para a lei. E a circuncisão? Por que você não fez ainda? Por que você não foi fazer aquela cirurgia para firmar seu pacto de circuncisão? Ah, você guarda o sábado, né? Mas não faz circuncisão, é isso mesmo? Aí eu tenho que olhar essa lei do sábado, quando o sujeito fala para mim, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Tem gente que fala isso. Eu tenho que pegar essa lei do sábado e olhar agora, botar Cristo nela. Quando eu coloco Cristo na lei do sábado, eu vou ver Jesus falando que o homem não foi feito por sábado, o sábado que foi feito por homem. Eu vou ver Jesus curando no sábado. Eu vou ver os discípulos colhendo espigas e comendo e sendo criticados por isso. Jesus falando, eles vão deixar de comer porque é sábado. E quando você tira o boi do buraco lá? E você não pode curar no sábado e quando você resgata o seu jumento que caiu. Então, a gente vai ver Jesus mudando isso. E a gente vai ver no Novo Testamento, à luz de Cristo, dizendo que o sábado não é só o dia do Senhor. O dia do Senhor não é só o sábado. O dia do Senhor é todo dia. Todos os dias são o dia do Senhor. O domingo tem gente que... o crente evangélico, de uma forma geral, hoje, guarda o domingo. Não é isso? O domingo. Se algumas pessoas lá no passado estivessem jogando futebol no domingo, na minha época de criança, adolescente, era criticado, era até excluído da igreja, porque jogou bola no domingo, porque não pode fazer isso no domingo. Ora, é isso que o Evangelho me mostra. A luz de Cristo é assim. Eu estou substituindo o sábado pelo domingo. Na segunda pode tudo, vale tudo. Na terça vale tudo. Então, a forma de enxergar as coisas mudou a partir da ótica dada por Cristo. Com o Evangelho de Cristo, eu não estou preso a esse preceito, àquele preceito. Eu estou preso à minha fé. Na verdade, eu não estou preso, eu estou livre para viver na graça. E Cristo vem me mostrar que eu posso perfeitamente adorar a Deus na segunda-feira, no sábado, na quarta-feira, como estamos hoje aqui estudando a palavra. E não é mais um dia exclusivo. Na época da lei, se ia para o templo ou para o tabernáculo, quando não tinha templo, e só lá era o lugar do culto, da adoração, do sacrifício. Era feito naquele lugar. Então, Deus tinha a agenda na semana, são as festas ou o sábado. Deus tinha o local do encontro, né? E nesse local só podia o pessoal fazer sacrifício ali. Com o Novo Testamento em Cristo, ele vai dizer que está conosco em qualquer lugar, em todos nós somos a habitação de Deus. Então você está na sua casa agora, sentado aí, assistindo, participando desse culto. Aí Cristo está com você. Ele está em você, na sua existência, na sua vida.
Então tem que olhar essa lei, essa escritura do Velho Testamento e colocar Cristo nela, para entender. Vou agora apertar aí o calo dos pastores. Aí o pastor Itajaci está na linha. E o dízimo? O pessoal fala, tem que obedecer o dízimo, tem que dar o dízimo porque está na lei. E você tem que dar o dízimo. Ora, peraí, o dízimo está na lei. Bem, está na lei. Mas eu entrego a minha oferta, a minha contribuição porque está na lei. Quando eu olho para Cristo, eu não vou mais entender que eu tenho que dar parte daquilo ali, eu tenho que tirar um percentual e entregar aquilo, porque aquilo é de Deus. Né? Tanto é que alguns irmãos falam, o dízimo é do Senhor, porque está na lei. Só que Jesus vem me mostrar, o Novo Testamento, quando eu coloco Jesus... Gente, quando eu coloco Jesus nesse contexto, aí eu vou começar a entender que o dízimo está na lei. Não é isso que me move. Não é isso que me move. Porque não é mais o dízimo que pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. Eu pertenço a Ele. Então, quando eu entrego qualquer coisa como oferta, como contribuição para o reino de Deus, eu entrego com a convicção de que aquilo ali é uma parte do todo que pertence a Deus. Não apenas aquilo ali. Porque se for assim, minha querida Ana Cláudia, que gosta de feijoada, você está errada, porque você não pode comer carne de porco, está na lei. Minha querida Daísa, que eu sei que assim é chegada num camarão, você não pode comer camarão, porque está na lei, não pode comer camarão. A lei diz que não pode, é proibido. Minha querida Bianca, também gosta de camarão, e ainda de camarão, além de camarão, ela gosta de siri, caranguejo, essas coisas. Não pode, minha filha. Está na lei, não pode comer isso. Agora, a minha querida Margarete, que faz um carré como ninguém, não vai poder comer do carré que ela fez. Nem o Itajaci, o pastor, porque está na lei. Se a gente for olhar pela lei, por exemplo, lá, Deuteronômio 14 vai dizer que o dízimo ele não era só para o sustento do templo, ele tinha que ser dado também, né? Tinha um dízimo ano que se recolhia o dízimo, e era dado também para os pobres, aqueles que precisavam de ajuda, de assistência. Então, se o pastor está aí pregando que você tem que dar o dízimo na igreja, porque está na lei, ele também, pela lei, tem que separar o dízimo para a assistência social, que também está na lei. Isso é apenas um símbolo de algo muito maior que vem em Cristo, que vem confirmar isso tudo com consequências maiores, uma visão maior. Então, quando eu olho para o cumprimento da palavra, eu tenho que colocar Jesus ali. Eu tenho que inserir Jesus como a minha lente de interpretação. Tem gente aí que precisa do óculos para ler a Bíblia, né? Tem gente que não consegue ler sem óculos. Eu vejo alguns aqui. E alguns casais são tão unidos que compartilham o óculos. Então, esse óculos que você usa para ler a Bíblia, esse óculos que você colocou aí para ler a Bíblia, esse óculos, imagina como tendo como lente Jesus. Quando você lê a Bíblia, lá no Velho Testamento, você tem que colocar os óculos que tem essa lente, para você entender que a graça de Deus está presente em todo o contexto bíblico, que a revelação de Deus está em todo esse contexto apontando para Cristo. Porque senão você não vai entender, por exemplo, alguns textos lá na Bíblia confusos para nós entendermos até hoje. Ou você nunca questionou algumas matanças que tem na Bíblia. No Velho Testamento tem um monte de matança, né? Tem algumas coisas. E isso tudo é para ser entendido dentro daquele tempo, daquele contexto. E mais, a gente, para conseguir entender aqueles textos, a gente tem que olhar pela ótica da graça, que mostrou para a gente
que a revelação de Deus é paulatina, progressiva, e que a forma que eles entendiam certas coisas no passado não é a maneira que a gente entende hoje. Aquele povo precisava da lei para aquele contexto, para aquele momento, e eles se limitaram a essa lei a ponto de achar que só pelo cumprimento dela, e ainda mais, achar que eles poderiam ser perfeitos nesse cumprimento, eles tinham direitos em relação a Deus. Aí vem Jesus e mostra, olha, se não for por mim, ou sem mim, vocês não fazem nada, nada vocês podem fazer sem mim. Está lá no Evangelho de João. É só em Cristo, e só por Cristo. Nós não conseguimos nada além dele, ou sem ele. Então, é preciso ver que essa fé nesse Cristo, que é revelado em toda a Escritura e que chega para nós aqui hoje como a nossa pedra, a nossa rocha, pode ser a nossa rocha de salvação, a nossa rocha eterna, a nossa rocha de segurança, a rocha que sustenta a nossa vida, a nossa construção, a nossa edificação. Ou ele pode ser, para nós, a rocha ou a pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço para você ou para mim? Se eu começar a entender que eu, por mim mesmo, consigo dar conta do recado. Se eu começar a entender que a minha capacidade, a minha virtude, a minha pureza, a minha religião é capaz de me fazer merecedor de alguma coisa. Ou é capaz de me dar a prerrogativa de julgar alguém, de olhar com um olhar condenatório para alguém, dizendo, olha, você não merece a salvação, você não merece Deus, você não merece Jesus. Eu mereço porque eu faço isso, isso e isso. Ah, você não frequenta certas atividades, você não pratica certos rituais, então você não merece Deus. Ah, o seu passado te condena, o teu passado é um passado sujo, então você não tem direito à salvação, você tem que arder no fogo do inferno por causa do teu passado ou do teu presente. Aí, essa rocha que é Cristo deixa de ser a rocha que me sustenta e passa a ser a rocha onde eu tropeço. E diz o texto, quem tropeçar e cair nela será despedaçado. Por quê? Porque nós precisamos olhar com fé e não com lei, ou não com religiosidade, e não com prática, apenas a prática mecânica de uma religião, achando que fazendo isso nós compramos a graça. A graça não se compra, a graça é de graça.